Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo para comentar e explicar um pouco a RDC 02 de 2010, que é uma RDC que estabelece que os hospitais e estabelecimentos de assistência à saúde devem ter um plano de gerenciamento das tecnologias que ele utiliza na assistência. Então, é uma legislação com 25 artigos, são 2 páginas somente. Vou fazer uma leitura rápida aqui e explicar o nosso entendimento. Aí qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente pode explicar isso em mais detalhes, né? Importante levar isso para o gestor da unidade, para as pessoas que trabalham com gestão conhecerem, né, a obrigatoriedade dos estabelecimentos. E para o pessoal da fiscalização também é um guia aqui para orientar a fiscalização dessas unidades. Então, no artigo 2 ele estabelece, né, os critérios mínimos, né? A RDC estabelece os critérios mínimos a serem seguidos, né, para os estabelecimentos para garantir o quê? Rastreabilidade, saber onde os equipamentos estão, onde eles estão sendo usados, para que eles estão sendo usados, né? Qualidade, eficácia, efetividade, segurança e no que couber desempenho. Por que e no que couber desempenho? Muitas vezes você tem um equipamento que funciona, mas ele não desempenha bem. É o autoclave que funciona e não esteriliza. É o desfibrilador que descarrega, mas não descarrega a carga que foi ajustada. Então, alguns equipamentos eles precisam de ter tudo isso garantido, inclusive o seu desempenho. Outra coisa interessante, que a RDC deixa claro que tecnologia em saúde não é só equipamento. Existem os produtos de higiene e cosméticos, os saneantes e os medicamentos, que são objetos de outros profissionais da área da saúde. Aí, por exemplo, uma particularidade, talvez engenheiros químicos que trabalham nessas indústrias de higiene e produtos saneantes, né, possam ser responsáveis técnicos por esse tipo de tecnologia. E aí ele vem na aplicação, né, onde que se aplica isso, todo estabelecimento de assistente de saúde que oferece serviço hospitalar, ambulatorial e até em nível domiciliar, ou seja, o pessoal que também presta serviço de home care também está sujeito a essa legislação, precisa de ter um plano para gerenciar suas tecnologias, né? A seção 3, ele entra no artigo 4, um conjunto de definições, e aí ele vem, a resolução estabelece aqui a definição de equipamento para a saúde, que engloba os equipamentos de infraestrutura, os gerais, os de apoio e os médico-assistenciais. Continuando, ele dá exemplo de equipamentos de apoio, são a cabine de segurança biológica, destilador, ionizador, liquidificador, batedeira, banho-maria, balança, refrigerador, autoclave, enfim. São equipamentos que eles estão relacionados à assistência, mas não estão relacionados diretamente, não são aplicados diretamente sobre o paciente. Os equipamentos de infraestrutura, fica estabelecido aqui o rol, né, de equipamentos ou objeto do pessoal que nós chamamos de engenharia hospitalar. São aqueles engenheiros técnicos e tecnólogos que trabalham para manter o edifício hospitalar funcionando, operando. Então, as instalações elétrica, eletrônica, hidráulica, fluidomecânica, de climatização, deslocamento vertical, água quente, água gelada, gases medicinais, está tudo nesse pacote que a gente prefere chamar de engenharia hospitalar, porque manutenção não reflete, né, os cuidados que uma equipe deve disponibilizar para esses equipamentos. Não é só manutenção que a legislação pede, né? E aí ela define os equipamentos gerais, que são aqueles que não são específicos da área da saúde, como por exemplo mobiliário geral, né, longarinas, por exemplo, balcões, mobiliário do escritório, cadeira, mesa, todo esse aspecto, né, que não é gerenciado, não é objeto dessa legislação, mas deve ser cuidado, muito possivelmente, pelos profissionais de engenharia hospitalar. E aí vem os médicos assistenciais. Ele divide equipamento de diagnóstico, terapia e de tecnologia assistiva, né, de assistência, bengala, cadeira de rodas, suporte de soro, até exoesqueleto, acaba entrando nessas tecnologias assistivas. Os de terapia são aqueles utilizados, por exemplo, no centro cirúrgico, né, desfibrilador, bisturi, mesa, foco cirúrgico, aparelho de anestesia, enfim. E os equipamentos de diagnóstico, que são 2 grandes grupos: o diagnóstico laboratorial, por exemplo, analisador bioquímico, contador de células, aparelho de gasometria arterial, e os de imagens, raio-x, angiógrafos, aparelho de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, enfim, vamos para essa linha.
Aí ele faz outras definições, a legislação faz outras definições, gerenciamento de tecnologia em saúde, o que é gerenciamento de risco, plano de gerenciamento. É importante ler e entender cada uma dessas definições. No capítulo 2 ele trata do gerenciamento de tecnologias em saúde, no artigo 5, né, dizendo aqui que cada etapa deve ser definida e padronizada pelo EAS. Deve ser composto por normas, rotinas, técnicas e procedimentos, padronizado, tudo escrito, disponível para as pessoas que praticam esse plano. E aí, no artigo 6, ela fala que o EAS deve elaborar e implementar o plano, e com etapas e critérios mínimos. Tem várias etapas, né? A gente sugere aqui o diagnóstico situacional com plano de ação, né? Depois a definição de equipamento vai ou não para o contado inventário, os aspectos, programas de leis e normas, programa de manutenção preventiva e corretiva, gerenciamento de risco, programa de incorporação de tecnologias, programa de gestão de pessoas, de contratos, controle de custo, adequação de despesas. Tem muita despesa que o pessoal da engenharia pode trabalhar e cortar logo de cara, né? Enfim, é isso, esses programas, né? São exemplos de programa que podem compor o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde. Na sequência, né, ele diz o seguinte, ele diz que a execução dessas atividades do plano podem ser terceirizadas, o que abre aí um mercado para serviços terceiros. Muitos hospitais não têm condição de formar sua equipe própria em curto prazo, então devem partir para o serviço terceirizado, ser implantado. A partir do momento que ela vai absorvendo, entendendo, ela pode decidir que parte terceirizar, que parte vai ficar com ela. Mas é importante não pensar só em manutenção, né? A resolução 218 do CREA estabelece 18 atividades no serviço de engenharia. Então, quando você pensa só manutenção, você está olhando só um pedacinho das atribuições no serviço de engenharia. Por isso é só observar que os hospitais bons, os hospitais grandes, de renome no país, todos eles têm uma equipe de engenharia completa, incluindo os profissionais de arquitetura, né? Bom, aí no artigo 8 ele pede que o hospital designe o responsável. Aí que é interessante. Quem deve ser o responsável pelo plano? Qualquer profissional com nível de escolaridade superior, com registro ativo junto ao conselho de classe. Quando a gente olha os tipos de tecnologia, a gente entende que não é só engenheiro que pode ser responsável por isso. Outros profissionais podem ser responsáveis pelo plano, mas aquelas tecnologias que são objeto da engenharia, isso também tem que ter um responsável à parte por esse tipo de tecnologia. Por exemplo, o responsável pelas instalações elétricas deve ser um engenheiro eletricista, que é a pessoa que foi preparada para fazer esse tipo de cuidado. Assim como geração de gases medicinais, redes de gases para o engenheiro mecânico, por exemplo, climatização para a engenharia mecânica, obras, edificações, reformas, o engenheiro civil tem que estar presente, qualidade da água, talvez o engenheiro químico especializado possa assumir responsabilidade sobre isso. Então, é importante que ter essa noção da responsabilização pelo plano, né? Muita gente esquece disso e o plano fica furado, né? Fica vulnerável. No artigo 9, a legislação exige a sistemática no registro da operação do plano. É como se o pessoal da engenharia, cada equipamento fosse um paciente, então ele tem que cuidar da vida, durante a vida desse equipamento, em armazenar esses dados por pelo menos 5 anos. Então, por exemplo, você tem que olhar se o número de série do equipamento, do seu plano, se ele entra no prontuário do paciente. Porque, ocorrendo um acidente com aquele paciente, onde tem um equipamento envolvido, é possível facilitar o diagnóstico, né, ou a investigação do acidente, descobrir a causa raiz a partir dos equipamentos que estavam envolvidos naquela situação, né? Um outro aspecto aqui no artigo 11, né? No artigo 10 é que as atividades do plano têm que ser avaliadas anualmente, né? Uma oportunidade de melhorar, de ver o que melhorou, o que foi melhorado, o que pode ser melhorado ainda, né? E o artigo 11 fala da estrutura organizacional. Você tem que ter uma estrutura organizacional planejada, definida, clara, né? Quer dizer, o organograma do serviço de engenharia. Então, o plano também pede isso porque isso facilita entender as responsabilidades de cada profissional que atua no plano. Por isso que é importante engenheiros técnicos e tecnólogos que trabalham em hospitais terem a RT de cargo e função
registrada, né? Comunicar ao conselho quem que está sendo responsável geral por aquilo. E aí ele vai poder lançar a mão dos diferentes profissionais do sistema CREA-CONFEA para ajudá-lo na consolidação do plano de gerenciamento em termos de responsabilidades. Então ele fala depois do EPI, né? O equipamento de proteção individual, que abre ao SESMIT a oportunidade de trabalhar mais próximo do serviço de engenharia, porque é um serviço de engenharia e medicina também, né? Fala sobre a proibição de consumo de alimentos nas áreas de trabalho, reforça a questão da rastreabilidade e exige que os dados do programa que foram registrados sejam guardados por pelo menos 5 anos. Informa também a importância de ter uma infraestrutura física adequada em termos de instalação, oficina, material, ferramenta, para que tudo possa ser feito de maneira segura. Bom, finalmente aqui, terminando o artigo 19, né? O estabelecimento deve possuir uma sistemática de monitorização e gerenciamento de riscos das tecnologias de saúde, visando a redução e minimização da ocorrência de eventos adversos. O que nós recomendamos? Nós recomendamos ficar de olho nos alertas e nos recalls. No Brasil, a Anvisa tem um sistema de notificação de alerta e recall, mas nem sempre ocorre na velocidade necessária ou desejada. Então, por isso, nós recomendamos que essa busca seja uma busca ativa de recall. Você pode buscar isso diretamente no FDA, pode buscar isso diretamente no MHRA na Inglaterra, e tem outros países que publicam esses recalls com uma velocidade maior. Então, pessoal, a RDC 02 é isso, ela deve ser conhecida, ela é mandatória, não tem jeito de trabalhar nessa área sem conhecer a RDC 02, que é o começo de tudo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma informação complementar, manda uma mensagem para a gente aqui pelo Facebook, que nós vamos ter o maior prazer em estar ajudando, né, a desvendar, entender melhor as particularidades do gerenciamento, né, do planejamento e do gerenciamento das tecnologias de saúde. Então é isso. Muito obrigado pelo tempo e espero realmente ter ajudado vocês aí que têm alguma dúvida sobre como atuar o papel dos profissionais de engenharia nos hospitais. Então é isso, obrigado e até mais.